Som, bom dia. Cantar essas músicas na nossa reunião. Muito bom, né? Nosso retiro terminou. Mais uma vez Deus nos abençoou com esse tempo juntos. Para mim, talvez a coisa deixa mais alegre nesse tempo de retiro, me deixa vibrando mesmo assim, é o fato da gente poder estar junto nesses dias, né? Convivendo intensamente, aprendendo juntos, conversando, brincando, jogando, rindo, chorando, nos preocupando, dormindo, acordando juntos, comendo. Nem sempre a gente consegue fazer tudo, pelo menos eu, né? Gostaria de aproveitar com cada um, fazer várias coisas, mas não dá, né? Mas o fato de estar juntos é uma coisa que o coração enche muito de alegria, da gente poder ter aqueles dias lá. Fico meio que nem barata tonta, assim, feliz, assim, né? Na questão do ensino de aprendizado ali, pode ser que você tenha saído com algumas dúvidas. Na verdade, eu espero, acho que o Pierre também, que você tenha dúvidas e queira ajuda à medida que você procura praticar aquilo que foi ensinado, para aplicar na sua vida. Esse tipo de ensino a gente sabe, né, que o normal é gerar bastante conversa depois, pedindo ajuda pastoral para seguir em frente. E a gente se coloca diante de Deus para isso também. A mensagem de hoje, ela reúne e faz a ligação entre algumas verdades que a gente aprendeu no retiro, com algumas verdades sobre as últimas mensagens na série do Evangelho de Lucas, também servindo como uma ponte, tá bom? Se Deus permitir, voltar na próxima semana com a série do Evangelho de Lucas. Mas tudo isso com foco na ceia do Senhor, e especificamente na unidade que nós possuímos devido ao perdão conquistado por Jesus e recebido por nós, por causa do sofrimento redentor que o Senhor Jesus enfrentou por cada um, e especialmente pelos seus santos, por aqueles que Ele chamou para si. Então é por meio da obra redentora, né, obra de Jesus, a nosso favor, que a gente pode viver reconciliado com Ele. E vivermos reconciliados uns com os outros, aprendendo a preservar a união espiritual que Cristo realizou entre nós. Esse trecho de Efésios 4, Paulo diz: rogo-vos, isso é a dobradiça do livro, né? Paulo falou bastante da nossa posição em Cristo, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, e dos 3 últimos ele vai falar então o que a gente deve fazer por causa disso, por causa da obra de Jesus na nossa vida, como a gente vive. Por isso ele começa o capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois, ou portanto, de acordo com tudo que vocês agora conhecem a respeito do que Jesus é e fez por nós, por vocês, então, o que a gente faz agora? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo estava preso quando escreveu, né, essa carta. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E destacar esse versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Percebe no verso 3,
que a gente leu aí, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse verbo preservar, segundo o dicionário de teologia, tem o significado tanto de atender cuidadosamente a alguma coisa ou tomar conta de, quanto o significado de guardar, naquele sentido de obedecer. Outras palavras traduzidas no Novo Testamento, desse verbo preservar, são palavras que você vai achar ali, traduzidas como guardar os mandamentos, obedecer aos mandamentos. Então, o que Deus está dizendo nesse versículo 3 aqui? Que cada cristão, ele é capacitado, porque ele foi vocacionado por Deus, ele foi salvo, essa é a vocação que ele falou, chamados para serem de Deus. Ele é capacitado e responsável por trabalhar diligentemente, trabalhar muito mesmo, tudo que for possível, para que a unidade que o Espírito criou entre nós, essa unidade espiritual, seja praticada e mantida na igreja. É isso que ele está dizendo. E ele emprega uma palavra, aqui, a palavra vínculo da paz. Essa palavra é uma palavra usada em referência ao corpo humano. Literalmente é a palavra ligamentos. Aquilo que atualmente eu estou tratando no meu ombro, né? Tem 4 ligamentos aqui, um deles está parcialmente rompido, então faz bastante diferença, dá bastante dor quando isso não está funcionando certo. Então, essa palavra vínculo, literalmente, vem do termo ligamentos. E explica que é por meio da paz entre nós, né? Essa paz, que este trabalho da unidade é realizado. Ou seja, a paz é o resultado dos conflitos terem sido resolvidos entre nós e Deus. Isso é resolvido na salvação. Também é resolvido na salvação, né, a obra reconciliadora do Senhor Jesus, o conflito entre nós e outras pessoas. Posicionalmente está resolvido diante de Deus. Agora, na prática, pecadores que posicionalmente, que potencialmente têm a capacidade, o dever e o privilégio de terem suas vidas resolvidas dos conflitos, terem paz com Deus e entre eles, na prática a gente sabe que isso requer trabalho. A gente viu bastante coisa no retiro sobre isso, não é? Que a gente precisa se reconciliar, acertar as coisas, resolver os conflitos, pedir perdão, conceder perdão, tratar as coisas biblicamente, se arrepender. Então, a paz é o resultado dos conflitos terem sido resolvidos entre nós e Deus e entre nós com os outros. E o resultado visível, por isso que está a paz aí, são relacionamentos, e o termo paz significa relacionamentos harmoniosos, pessoas que concordam entre si, que têm alegria em viverem umas com as outras. Isso está dentro do termo paz, do significado dessa palavra. E tem outro significado dessa palavra, uma palavra que é muito rica em significado na Bíblia. Um estado de tranquilidade dentro daquilo que Deus aprova na sua palavra. Também é um significado dentro da palavra paz. Então nós somos responsáveis, temos capacidade, dever e privilégio de trabalhar diligentemente para que a unidade que Deus fez seja mantida, seja praticada. A gente é como vigias de Deus para que isso seja feito, primeiro na nossa vida e depois ver o que está acontecendo no corpo. E qualquer ameaça a essa unidade nós temos que interferir biblicamente, para que a gente continue experimentando o que Deus nos deu. Foi gostoso estar junto no retiro? Fiquei pensando lá, imagina no céu, né? Quando a gente não tiver nada para tratar de errado na nossa vida. A gente não vai ter tempo para ir embora, não vai ter nada errado acontecendo.
aqui é o treinamento, né? Aqui é o estágio. A gente está sendo reeducado biblicamente, nossa vida sendo transformada, porque a gente não sabe viver no céu. Isso foi perdido no Éden, mas Deus nos salvou e está nos reeducando para sermos bons cidadãos celestiais. A gente não sabe nem ser bom cidadão aqui. Imagina o padrão, mas Deus vai alcançar isso na nossa vida. Ele prometeu, Ele vai fazer. E a gente coopera nesse processo. E nós estaremos educados, adequados para vivermos na presença do Deus Santo, Santo, Santo. E nós não seremos rejeitados, porque nós não faremos nada de errado. E toda vez que Deus olhar para nós, Ele vai olhar por meio do que o Senhor Jesus fez por nós. Mas isso precisa ser começado aqui, por isso que Paulo nos deu essa ordem. Nós somos responsáveis para resolver as coisas biblicamente, uns com os outros, e assim nós estarmos praticando, promovendo, esse é o sentido do preservar, né? A paz, ou seja, a unidade, que é conseguida, é mantida por meio da paz que nós temos, do ligamento, desse vínculo que nós temos em viver em paz uns com os outros. Também isso é possível porque nós recebemos paz com Deus, não é? Quando Jesus nos perdoou, nós éramos inimigos, então Deus estabeleceu paz com nós, não somos mais considerados inimigos de Deus. As nossas más obras foram canceladas, e Deus nos trata agora nos reaproximando como, não só não é mais nosso inimigo, nós que éramos na verdade, né? Porque Deus é bom e santo e justo, é nós que pisamos na bola, mas Ele nos reaproximou dEle e nos adotou como filhos e filhas de Deus, e nos trata como filhos, nos trata próximos dEle, baseado no que o nosso irmão mais velho, Jesus, fez por nós. Então, numa das mensagens do retiro, num ponto lá, a gente mencionou que a ceia do Senhor é o memorial cujo foco não são os nossos pecados somente. A gente precisa pensar nos nossos pecados, mas a gente pensa nos nossos pecados olhando através de algo muito maior do que os nossos pecados, que foi o quê? O sangue suficiente do Salvador. O sangue de Jesus, derramado por nós, para resolver de maneira definitiva, uma vez por todas, os nossos pecados diante de Deus. Todos pagos, todos cancelados a dívida, cancelado, tudo. Então, um dos trechos mencionados ali na mensagem, a seguir tomou um cálice, Jesus falando, né, e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Remissão significa pagamento completo de todos os pecados. A gente viu também esses trechos aí. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não resta nenhuma ira de Deus mais para os filhos de Deus. Não tem mais nada que a gente vai enfrentar aqui nesse mundo que tenha a ver com a ira de Deus, como se nós fôssemos devedores em relação aos nossos pecados. Deus não pode fazer isso, senão Ele estaria falando que o que Cristo fez não teve o valor que está na Bíblia. Ok? Então não tem nenhuma ira reservada para nós que fomos salvos por Deus, fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. No qual, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Precisa pensar nisso, refletir nessas coisas. A tarefa ali no retiro foi
ter versículos como esse gravados de alguma forma em cartão, no celular, enfim, qualquer lugar que você possa carregar aí, e repassar na sua mente. Se você tiver qualquer tipo de acusação, de dúvida quanto ao perdão de Deus para você reunir essas coisas para ficar bem sólido no coração, como é que Deus te enxerga agora, mesmo a gente sendo o pecador que a gente é. 1 Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Não foi por meio do que nada a gente recebeu de tradição familiar, religião familiar, de coisas que fizeram por nós ou nós mesmos fizemos, para sermos aceitos diante de Deus. Versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E Apocalipse, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, ele reconciliou pecadores inimigos com Deus e pecadores inimigos entre si, porque se o pecado é a barreira que impede nosso relacionamento, e ele foi aniquilado na cruz de Cristo, então a paz é o efeito obrigatório entre aqueles que estavam separados entre si, por estarem alienados à vida que Deus tinha para eles, como está lá em Efésios 4,18, por exemplo. E tem outro trecho aqui, de Efésios também, 2, 13 a 22, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Está falando dos gentios em relação aos judeus, né? O povo que estava longe, não tinha as promessas de Deus, não tinha relacionamento com Deus, mas foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, judeus e gentios, fez um povo só. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Igreja é o corpo de Cristo, por isso criasse em si mesmo. Agora, aqueles que se convertem na dispensação da graça, que vai do dia que começou a igreja até o arrebatamento, é um povo só, é a igreja. Não importa se ele teve origem judaica, gentílica, não interessa. Quando a pessoa se converte nessa época, ele é a igreja, ele é corpo de Cristo. Ele é um com Jesus e com seus irmãos. Então, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, né, a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, ou seja, aos judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Verso 19. Então, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós estamos vendo o que Cristo fez pelo seu sangue, pela sua cruz, pela sua morte, reconciliando nós com Deus e um com o outro aqui, pessoas que se a gente cruzasse aí pela rua, sem sermos cristãos, nós teríamos outro tipo de relacionamento, ou tratamento com essas pessoas, odiosos, como a Bíblia fala, odiosos e odiando uns aos outros,
tentando tirar vantagem, passar a perna, enganar, mentir, ficar irado, se distanciar das pessoas. Mas Cristo resolveu o nosso pecado e nos colocou para vivermos juntos, e juntos para sempre, não é? Aqueles que são dele viverão juntos para sempre, a sua noiva redimida no céu por toda a eternidade. E nas últimas 2 mensagens da série do Evangelho de Lucas, a gente viu, na penúltima mensagem, Jesus contrasta o caráter arrependido daquela mulher pecadora com o caráter endurecido do religioso soberbo. Lembra, Jesus foi convidado para ter uma refeição ali na casa de Simão, um fariseu, e o tempo todo aquele fariseu e seus convidados estavam ali tentando julgar Jesus, baseado nos seus critérios pessoais, até que entra aquela mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, e começa a ter sua vida contrita ali diante de Deus. Começa a chorar aos pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos, e demonstrando amor para Jesus, e nem ousava olhar para Jesus. E Jesus está contrastando naquela penúltima mensagem de Lucas, esse caráter, esse coração arrependido, que estava ali vendo em Jesus o seu Salvador. Por isso ele disse para ela, você tá perdoada. E para aquele fariseu soberbo, religioso, cheio de justiça própria, Jesus simplesmente está confrontando e mostrando que ele, apesar de enxergar tudo aquilo, apesar de ver Jesus perdoando os pecados, ele não tinha o mínimo de compaixão, ele não via com olhos espirituais aquilo, ele estava morto. E continuou daquele jeito, ele e seus convidados, ali, não enxergando em Jesus a pessoa que ele precisava para ser salvo. Que ele se achava muito superior, provavelmente superior a Jesus também. E quando a gente viu naquela mensagem, quando percebo quem sou perante Deus, quem de fato eu sou, também percebo que Jesus oferece a salvação a qualquer pessoa, até mesmo alguém como eu. E no jantar a gente viu que havia 3 tipos de pessoas representadas, né? Os pecadores, críticos, céticos, representados pelo fariseu e seus convidados. Tinha outro convidado ali que era Deus, na pessoa de Jesus. E tinha os pecadores arrependidos também representados ali. Representados pela prostituta, que não foi convidada, mas tomou a iniciativa de correr em direção a Jesus. E mesmo que ela não tenha comido nada aqui naquela refeição, ela saiu com a barriga cheia do pão da vida, né? Ela saiu satisfeita. A única coisa que separou o fariseu da prostituta é o que cada um fez com a sua vida após ter estado na presença de Jesus. O fariseu continuou cético e crítico, a prostituta se arrependeu e recebeu a salvação e teve uma vida transformada e foi para casa. A fé em Jesus e a centralidade que ele ocupa na nossa vida sempre é o que determina como vivemos cada dia. Nossa vida, cada dia, demonstra o quão somos gratos pelo perdão de nossos pecados, ou quão cegos estamos em relação a este perdão. E a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados é demonstrada por amarmos a Deus e amarmos aos que Ele ama. É assim que Ele mediu e mede todo dia, se a gente realmente tem consciência de quão perdoados nós fomos, e isso é medido em relação ao relacionamento com as outras pessoas. Então, 1 João 3, 11 a 16 diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou?
porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Muito claro isso, né? Muito fácil de entender como o cristão precisa viver, por causa do que ele já recebeu em Jesus. Muito claro para nós. Outro trecho. Isso aqui é a repetição daquela mensagem, da última mensagem de Lucas, tá bom? Mas é interessante aqui porque tem a ver com a mensagem de hoje, né? Essa transição que nós estamos fazendo aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, como um pagamento totalmente satisfatório diante de Deus Pai pelos pecados que a gente cometeu. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Percebe a unidade? Ela é preservada, ela é mantida, ela é praticada. E nesses trechos, a gente viu também ali, que a realidade da nossa fé e amor a Deus não se baseia naquilo que falamos para Deus, não se baseia nos louvores dos nossos lábios, mas no amor visível que exercemos pelas pessoas visíveis, especialmente pelos irmãos da IBNA, que é onde Deus nos colocou, segundo a sua soberana vontade, para vivermos uns com os outros. Então, Deus escolheu que o seu amor para conosco fosse mensurável e visível, e porque nos amou dessa forma, não é? Deus não chegou e falou assim, ó, pessoal, acredita no amor que eu tenho por vocês, porque Jesus aqui está sentado no trono e ama vocês, podem ficar tranquilos. Foi isso que Deus fez? Não. Deus enviou o seu Filho para viver nesse mundo aqui, sujo, esse mundo de pecado, esse mundo de incoerência, de maus tratos contra Ele, de inimizade contra Ele, de sofrimento extremo. Deus enviou o seu Filho para sofrer, para viver de maneira redentora e cumprir na cruz sua redenção por nós, para entregar tudo, a sua vida por nós, como cordeiro único possível, de nos livrar dos nossos pecados, de pagar completamente a nossa dívida eterna com Deus, que Ele pagou num instante, por causa da sua dignidade, que foi atacada todo dia, porque Deus nos amou, de maneira visível, mensurável. Quando você e eu temos dúvida, naquele dia que você acorda pior do que o outro, ou que alguém maltratou você, ou que você mesmo pecou e está duvidando se Deus te ama, olhe para o que Jesus fez, olhe para a sua obra consumada, ali está estampado, e a sua ressurreição é a prova de que sua obra foi totalmente aceita diante de Deus. A sua ressurreição prova que, assim como o Filho de Deus não permaneceu ali morto, Deus também fala para você, porque você está aí na caverna também. Vamos viver mais um dia comigo, vamos em frente. Tem uma vida para viver comigo daqui para frente e ser transformada essa vida. Eu
estou com você, você está me seguindo, vamos caminhar junto até o fim, e depois vamos ficar para sempre junto. Então, nós amamos da mesma forma, visível e de maneira mensurável. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, o texto está dizendo aí. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É mentira isso, não existe isso, essa possibilidade no plano, na mente de Deus. É auto-engano. Ora, temos da parte dele esse mandamento, não opção, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso foi na penúltima mensagem lá de Lucas, mas na última mensagem, que a gente viu ali, vimos que seguir a Jesus significa servi-lo. Então, até mesmo em homenagem das mulheres, né, que foi ontem, aquela última mensagem falava sobre isso. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. E a gente viu naquela última mensagem de Lucas, que Jesus se dedicou ao evangelho, a sua vida foi para fazer isso aqui, para viver e anunciar o evangelho, e treinar os seus discípulos, e o que eles fizeram, foi também se dedicar a Jesus, dedicar ao evangelho, se dedicar a Cristo. Vimos isso na vez dos 12 apóstolos, escolhidos para serem treinados, exercer o mesmo ministério que Jesus exerceu, por isso as credenciais dos apóstolos eram as mesmas de Jesus, e quando eles morreram também isso não existe mais. E vimos que as mulheres também, como discípulas de Jesus, que acompanhavam Jesus e os discípulos, ali os apóstolos, mulheres que tiveram suas vidas transformadas por seu ministério, e que a partir disso passaram a servir a Jesus conforme Ele designou para elas. E nós vimos aquela mensagem também, que elas tinham o verdadeiro empoderamento feminino, que era viver biblicamente, né? Ser aceita por Deus, então ter a sua identidade agora baseada no que Deus pensa a respeito delas, e homens também, né, a mesma coisa, porque tem um monte de homem que está vivendo como bobalhão, né? Tentando exaltar qualidades que Deus está nem aí para isso, e não serve para nada, né? E são pecado às vezes, inclusive a própria motivação é pecaminosa. Mas mulheres achando a sua vida em Jesus, que foi o que aconteceu com essas irmãs aqui, e exercendo o seu papel, o seu ministério, conforme o que Deus designou para elas, sem frustração, sem troca de papéis, nada disso, mas empoderadas pelo Espírito Santo para viverem a maneira de Deus, e felizes de fazer isso, e contentes na vontade de Deus. Então todo esse movimento que a gente vê hoje em dia é justamente porque não conhecem o Senhor, porque se conhecesse o Senhor, iam perceber que Ele tem tudo de bom preparado, que humano nenhum, filosofia, teoria nenhuma vai dar para você. Só o que o Senhor preparou para homens e mulheres é o que vai satisfazer o coração do homem, criado segundo a imagem de Deus. É por isso que só Deus encaixa ali. E a ceia do Senhor, então, é uma oportunidade de sermos relembrados sobre essa união que temos em Cristo, né? Em Cristo não há homem, mulher, criança, branco, negro, pode colocar qualquer coisa, e Gálatas fala isso aí, né? Em Cristo há um tipo de pessoa salvo, tem relacionamento com Deus, dentro dos seus papéis, dentro das suas funções, como Deus o criou de maneira perfeita, Deus não errou, né? Fala assim, ó, agora estou assim no corpo de não sei o que lá. Mentira, Deus não errou. Mesmo a pessoa mais rebelde, mais, assim, com a mente mais distorcida da verdade, ela só está nesse mundo, inclusive dando problema para os cristãos às vezes, ela só está nesse mundo, porque Salmo 139 foi verdade para ela, Deus formou ela no ventre da mamãe ali, ó,
escolhido de maneira perfeita para ser exatamente o que ela devia ser. E se ela encontrar Jesus, ela vai descobrir o que Deus tem para a vida dela. Se não encontrar, ela vai se perder. Já está perdida, na verdade. Ela precisa ser encontrada por Cristo. Então a ceia é essa oportunidade de sermos relembrados sobre a nossa união, corrigidos quando ameaçamos essa união, e corrigirmos qualquer ameaça a essa união que Cristo conquistou com alto preço por nós. E foi no contexto da falta de união da igreja de Corinto que Paulo ensinou sobre a ceia do Senhor. Foi gostoso estar no retiro ali, e a gente observa, não só no retiro, né? Como assim, pela graça de Deus, nossa, a maior parte da nossa igreja vive em união, né? Vive assim, a gente vai resolvendo as coisas, né? Tem problema, resolve, vai seguindo em frente, é gostoso, Deus, é um presente de Deus mesmo, é um presente de poder. Isso está cada vez mais estranho em outros lugares, cada vez mais difícil pessoas cristãs conviverem juntas por causa de bobagens, como opinião, com um monte de coisa que Deus não colocou, que isso tem muito valor, na verdade. Mas pela graça de Deus, Ele está dando crescimento para nós. E foi no contexto dessa falta de união da igreja de Corinto que Paulo ensinou sobre a ceia do Senhor, justamente para fazê-los voltar a experimentar a vida de unidade que Jesus planejou, que Jesus conquistou e presenteou aqueles que lhe pertencem, para que continuasse a crescer aqui na terra e continuassem a serem educados de como vão viver no céu com Deus para sempre. Então vamos ver rapidamente só, porque o tempo já foi, né? Tem 5 minutos, e eu nem comecei a ceia ainda. Joia. Princípios de unidade por causa da ceia do Senhor, que Paulo ensinou aos coríntios, e que podemos e devemos praticar na EBNA, para o benefício de todos. Número 1. Em nossas reuniões como igreja, estamos trabalhando e cuidando da nossa unidade, somente à medida que cada um se submete às mesmas instruções bíblicas para pensar e viver, que Paulo coloca aí. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos, ou seja, divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, por causa de pensamentos errados, muitas vezes teológicos errados, as pessoas viviam erradas umas com as outras. Então, Paulo está falando que a gente só vive unidade se a gente vive debaixo da mesma instrução da palavra de Deus, ok? Aí sim dá para viver em unidade. E percebe que por meio desse princípio aqui, Deus revela em nosso meio quem está vivendo de modo reprovado ou aprovado perante Ele. É o que está escrito aí, ok? Outro princípio, precisa copiar não, que depois eu mando, tá bom? Em nossas reuniões como igreja, estamos trabalhando e cuidando de nossa unidade, somente à medida que cada um demonstra amor e consideração pelos outros, sem fazer distinção, porque não baseia suas decisões pessoais em uma visão distorcida por interesses egoístas. É o que Paulo continua dizendo no trecho. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então, esse segundo princípio fala disso. Terceiro princípio, em nossas reuniões como igreja, estamos trabalhando e cuidando de nossa unidade somente à medida que tudo o que quisermos e fizermos seja motivado por uma visão humilde de si mesmo, por havermos recebido a grandiosa misericórdia e graça de nosso Senhor e Salvador, e por gratidão anunciarmos o Evangelho aos outros. Oi? Volta 1?
Ah, tá bom. Eu apertei errado, né? Não tem 3? Falhou. O PowerPoint, irmãos, não eu. O PowerPoint. No 3, mas eu mando para você. Na minha folha está aqui, depois eu corrijo aí. Perdão. Então, a gente tem uma visão humilde. A palavra humilde, pessoal, literalmente aquele que está no chão. Por quê? Porque quando a gente se compara com o padrão verdadeiro, é ali que a gente está mesmo e se enxerga dessa forma. Ok? Então, por isso, no versículo 23 a 26, então não está aí, eu vou ler, né? Ok? Não está aí, eu vou ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Participarmos dessa mesa com o Senhor Jesus, imaginando naquele momento, né, literal ali, né? Participar daquele momento. Agora nós estamos aqui no memorial, fazendo o que Ele nos mandou fazer, mas tendo isso em mente. A realidade é a mesma. O Senhor está em nós e está no meio da sua igreja. E nós participamos porque nós fomos alcançados, salvos pelo Senhor. Jesus repartindo conosco e nós repartindo uns com os outros. Ok? Então, quando a gente se enxerga sob a perspectiva de tendo recebido a misericórdia e a graça de Jesus, a gente vai se enxergar do tamanho que realmente a gente é. E vai tratar os outros com a mesma consideração com que nós somos tratados e gostamos de ser tratados, não é? Então, número 4, em nossas reuniões como igreja, estamos trabalhando e cuidando de nossa unidade, somente à medida que usamos nossa mente e esforço para avaliarmos biblicamente a nós mesmos, devido à consideração pelo que Jesus fez por nós, e nos arrependermos de menosprezarmos a Jesus e aos irmãos, que é o significado desse examine-se dentro desse contexto de falta de consideração uns para com os outros. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Lembra, só um lembrete, a mesma palavra que estava ali em Lucas 8, sobre as mulheres que foram curadas de enfermidades de Jesus, a palavra fracos, lembra, a gente explicou naquela mensagem já de Lucas, que essa palavra tem um significado amplo, ok? Às vezes é aplicada em relação a coisas orgânicas, e muitas vezes não. São o que a gente chama de problemas emocionais, ok? Mas é a palavra, essa fraqueza, a pessoa vivendo, né? Lutando com as suas fraquezas emocionais, espirituais, sentindo isso inclusive no seu corpo, por causa de uma vida distorcida, desviada, fora daquilo que Deus preparou para viver, vai causar essas fraquezas emocionais, né? E não vai ser nada a não ser arrependimento e tratamento da vida da pessoa, de onde foi causado o problema emocional, ok? A gente viu bastante no retiro, né? Não é o passado, que a gente vai lidar com o efeito daquilo na nossa vida, e como estamos respondendo, reagindo àquilo, e vai ser esse tratamento que vai fazer com que a pessoa seja recuperada da sua fraqueza, se for esse o caso. Muitas vezes precisa de ajuda para discernir o que está acontecendo no coração ali, ok? Mas percebe? Tinha gente que estava passando ali em Corinto por tomar a ceia de maneira errada, ou seja,
uma atitude ruim diante de algo espiritual, estava ficando com fraqueza de todo tipo, doença no corpo e estava morrendo literalmente. Ok? Então, precisamos ver isso aí, como é que a gente toma a ceia. Examinar a si mesmo em relação à consideração que Jesus fez por mim e o que eu estou fazendo com os outros aqui. E finalmente, em nossas reuniões como igreja, estamos trabalhando e cuidando de nossa unidade somente à medida que, por temermos a Deus, usamos a oportunidade da ceia para julgarmos biblicamente a nós mesmos, não aos outros, e nos comprometemos perante Deus e os outros a trabalharmos para o fortalecimento da nossa unidade em Jesus. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter conosco. Gaste um minuto pensando na sua vida agora, no autoexame, na sua vida, não na de outra pessoa. Senhor, queremos agradecer pelo que Jesus fez por nós, por ter nos dado o seu perdão, por ter olhado para nós com compaixão. Nós estaríamos perdidos, jamais teríamos capacidade de amar o Senhor nem os outros, se não fosse o teu amor por nós. Obrigado por ter nos alcançado, por ter nos escolhido e executado na nossa vida a tua obra, e continuar fazendo isso todo dia. Obrigado pela promessa de que um dia seremos perfeitos, estaremos adequados para viver com o Senhor para sempre. Agradecemos e louvamos a Jesus. Foi por meio da abnegação do teu Filho, do que Ele escolheu voluntariamente fazer por nós, de se permitir passar por todo tipo de sofrimento, zombaria, escárnio, desprezo, insulto. Se permitiu ser esbofeteado, se permitiu ser humilhado como se fosse um criminoso. Ele que nunca nem pensou num pecado. Se permitiu ser chicoteado, Senhor, debaixo da crueldade romana, ter sido julgado injustamente e não abrir a sua boca, porque ele tinha plena consciência e controle do que ele estava fazendo ali por nós, e para cumprir o teu plano. E se permitir ser separado do Senhor naquelas 3 horas na cruz, porque o Senhor não podia olhar para o teu filho, por causa dos nossos pecados. Teu filho se tornou pecado em nosso lugar. Ele experimentou o abandono total de uma comunhão que ele nunca desejou perder. Por nós, ele experimentou isso. E nós éramos seus inimigos. Nos ajude a nos enxergar, Senhor, nessa perspectiva. E valorizar o que Cristo fez por nós. E valorizar as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida como irmãos e irmãs. E vivermos dessa forma bíblica. Em nome dele, amém. Queria pedir para o Luciano, o Luque, Chaim,
Já está aqui? Não está? Ok, Leandro e Dudu, nos auxiliar aqui na ceia. Enquanto eles distribuem os elementos, continua pensando nesses princípios da nossa unidade, como você tem praticado e como tem cuidado para que continue sendo praticado esses princípios aqui na igreja. Se arrependa, se for necessário, planeje como você vai mudar, acerte as coisas com Deus e com os outros, e participe da ceia, você que é salvo, você que é cristão. Essa ceia não é restrita aos membros da igreja, qualquer cristão que está aqui hoje conosco, que tem ciência da sua comunhão com Deus, a sua salvação e da sua comunhão com o Senhor, pode participar dessa ceia com alegria, lembrando do que Cristo fez por você também. Você deve, na verdade, fazer isso. Então, considerando o que Cristo fez por nós, comer o pão, beber o cálice, irmãos. A gente vai ter o nosso intervalo. Antes quero pedir perdão, que avancei bastante no tempo aqui.